Deixa aqui, tudo bem? Boa noite para vocês. Estamos aqui de volta na terceira parte do Boa Noite, né? E agora eu vou chamar aqui o sociólogo Marcos Coimbra para então fazermos a entrevista aqui, colocando no ar aqui, Marcos Coimbra. Muitíssimo obrigado por estar aqui conosco, atendeu o nosso convite. Então eu passo a palavra a você para fazer a sua saudação inicial e pedindo a você uma primeira avaliação sobre o resultado do primeiro turno. E vamos conversar um pouco sobre as perspectivas para o segundo turno. Boa noite para você, mais uma vez, muito obrigado. Boa noite, Joaquim. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite e espero que a nossa conversa contribua para, sei lá, deixar mais claras algumas coisas, outras vão ficar mais obscuras, mas paciência. Nós não estamos num momento de muita satisfação com o modo como as coisas estão acontecendo no Brasil e no mundo. Então, tem pouca coisa para comemorar. Ah, tá ótimo. E, o Marcos, como é que você viu, antes de começar agora, como é que você viu o resultado do primeiro turno? Muita gente está dizendo, houve um avanço dos partidos de centro, o João Campos disse isso, olha, o que venceu foi o centro pragmático. Parece inegável que o PSD, perdão, PSDB não, o PSD cresceu bastante, né? E aí eu queria saber a tua avaliação com toda a experiência que você tem, fundador dos institutos de pesquisa que mais acertaram ao longo da história, que é o Vox Populi. Olha, eu acho que nós não tivemos uma eleição muito surpreendente. Todas as eleições municipais no Brasil, desde a redemocratização, foram marcadas por esse padrão de resultado, no qual partidos pouco ideológicos, seja para a direita, seja para a esquerda, terminam ganhando, em certo sentido, na linha disso que o João Campos falou, partidos pragmáticos, não tem nada de ideológico. Então, quando as pessoas tendem a ficar vendo vitórias a direita cresceu, se essa descrição é verdadeira. Como todo mundo sabe, a vida política brasileira tende a fazer com que as administrações municipais sejam extremamente dependentes do poder estadual e federal. E isso piorou muito depois uma das várias calamidades deixadas pelo Bolsonaro e pela turma dele, foi o aumento da dependência das prefeituras, dos prefeitos, em relação aos deputados que representam, entre aspas, aqueles municípios. Estou falando, botando as aspas aí, porque a maioria dessas lideranças está preocupada consigo mesma e botar estrada para levar para a fazenda do chefe político, nomear a diretora, o delegado, sei lá quem, de confiança do chefe político, mais ou menos como era no velho coronelismo da República de 45, que era isso, quer dizer, as prefeituras ficavam fracas, os governos estaduais eram fortes e dependiam desses governos estaduais fortes. Um exemplo é isso que aconteceu em São Paulo este ano, com uma vitória acachapante do partido do Kassab, que chama PSD, como podia chamar qualquer outra coisa. Vamos parar com essa ficção de que o partido A, o partido B, ganhou porque aumentou de X para Y o número de prefeitos. O Kassab, como secretário de Assuntos Municipais do governo de São Paulo, montou um modelo de eleger botar dinheiro na mão dos prefeitos ligados a ele. Então, não tem propriamente um resultado de cunho partidário. Tem uma vitória pessoal do Kassab e do projeto político dele, que é esse de eleger o Tarcísio presidente da República em algum momento.
eu nunca vi também alguém fazer, pequeno parênteses aqui, esse plano dele de deixar para 2030 a candidatura presidencial do Tarcísio é outra bobagem. Ninguém faz plano de lançar um candidato com 6 anos de antecedência. As únicas vezes em que alguém fez isso se esborrachou, porque a dinâmica política não esperou que aquele plano do Kassab para o Tarcísio estivesse maduro e pronto para ganhar. Em suma, nós tivemos uma eleição municipal, como sempre, vitória dos grupos políticos que controlam os recursos nos estados e que elegem prefeitos vinculados a eles através desse mecanismo. Agora, hipermultiplicado por esse absurdo que o Lula herdou do Bolsonaro, que, por sua vez, cedeu a isso porque era o jeito que ele tinha para sobreviver politicamente, senão teria sido sumariamente. Estou falando em termos de probabilidade. Muito provavelmente ele teria sido empichado se não tivesse aberto as burras para as lideranças no Congresso. E essas lideranças, para se manter nessa posição, gastaram os tubos para obter essa vitória. Então, é isso que nós vimos, o resultado de um investimento estrondoso e os núcleos que controlam a Câmara dos Deputados alocaram para eleger seus próprios simpatizantes e aliados. É isso, nós vimos mais uma vez uma eleição onde o dinheiro foi fundamental e o controle político do Congresso é que falou mais alto. Então, tem pouquíssimo a ver com expressão do sentimento do eleitor. O eleitor votou pragmaticamente. Assim, aqui na cidade, se eu não votar no fulano, não vai ter dinheiro para escola, não vai ter dinheiro para calçamento, não vai ter dinheiro para limpeza, não vai ter dinheiro para nada. É que nós, mais uma vez, vimos encenar. Interessante estar colocando, portanto, a questão das emendas, né? Desse apropriação do orçamento por parte do parlamento, hoje quase 1/3. Então, ela tem, de fato, essa influência, teve, de fato, essa influência no resultado da eleição. É isso, né? Interessante. Nós não vimos sei lá, uma manifestação política na imensa maioria dos municípios brasileiros. Não foram eleições marcadas por escolhas políticas. Foram escolhas pragmáticas, quando você teve um candidato que estava com um caminhão de dinheiro para fazer obra no município e dizendo assim, ó, se eu ganhar, essas obras vão continuar. Se eu não ganhar, vocês vão ficar sem nada para os próximos 4 anos. É uma chantagem que funciona e que o eleitor não está muito preocupado com esse tal. Ele quer saber se a coisa vai funcionar ou não vai nos próximos anos. Então, todas as eleições modernas no Brasil pós-redemocratização foram marcadas por esse tipo de cálculo. O certo político querendo ficar no poder e o eleitor raciocinando que se ele não fizer aquilo que ele tem que fazer, alguém vai pagar. Interessante, viu? Quero agradecer ao Douglas Carlos pela contribuição aqui do Superchat. Também agradecer aqui a Mayra Dilce e Joaquim, obrigado por trazer Marcos Coimbra, o melhor. Muito obrigado. Obrigado a vocês que contribuem também. Agora, umas coisas, parece que essa lógica não se aplica a São Paulo, porque em São Paulo você teve a expressão do poder das redes sociais, no caso, que é o caso do Marçal, e me parece isso, né? E o próprio Boulos, parece que a cidade de São Paulo a eleição é um pouco diferente, ainda ela tem outras características. Eu queria saber
qual é essa característica, mas antes de eu agradecer também o Hussein Brasil, que diz, lembramos que a eleição foi financiada com 120 bi de 4 anos do orçamento secreto de Lira, totalmente atípico. Flávio Dino mudou o rumo para 2026. Na verdade, Flávio Dino, ele fez está tentando uma modulação, embora ele queira acabar, mas hoje não há força política para isso, embora seja, na opinião dele, inconstitucional que haja esse nível de apropriação do orçamento público pelo legislativo. Mas eu passo a palavra, então, sobre essa característica. O São Paulo, por que é diferente? Não, São Paulo é diferente, claro que é. E a maioria das grandes cidades, seja capitais ou não é pautada por esse raciocínio pragmático de vou votar no fulano porque fulano é ligado aos homens e se o candidato dos homens não ganhar a eleição, nós vamos ficar aqui pedindo com o pires na mão durante 4 anos. Então, vamos... que quando a gente começa a fazer os balanços eleitorais, aquela bota a cor, não sei o quê, nos partidos X e a cor Y, aí você começa a dizer, olha, o PT encolheu, ficou no Nordeste. Isso tudo claro que é legítimo fazer isso, mas não é a realidade na maior parte desses lugares. Agora, nós temos um conjunto de cidades no Brasil em que o eleitor está livre relativamente livre dessa pressão do pragmatismo de votar no candidato que vai manter a cidade funcionando, porque se ele perder, a cidade para de funcionar. Isso não é verdade em São Paulo, não é verdade no Rio, Salvador, Porto Alegre, Curitiba, lá fora. Nós temos cidades que vamos dizer assim, se libertaram desse jogo coronelista, que, no entanto, continua a ser a regra. Nós temos 5.800 municípios, a gente costuma pensar nos 20 que importam mais, que têm mais impacto na vida política subsequente, tudo isso é verdade. Mas nesses 5.000 e muitos municípios é o velho coronelismo, agora turbinado com esse mecanismo completamente antidemocrático dessas emendas controladas por uma pequena parte da elite congressual. Agora, São Paulo é completamente diferente, e nós vimos uma eleição em que as questões partidárias e ideológicas tiveram significado. E isso é verdade para muitas cidades no país. Não para a maioria. Na imensa maioria, o coronelismo é que manda. Nas grandes, existe partido, existe ideologia, existe uma escolha, vamos dizer assim, relativamente livre do eleitorado. Os eleitores podem tomar suas decisões livres, menos dependentes dessa regra, vamos dizer assim, tão draconiana de se você não fizer o que eu quero, você vai ficar sem nada. Enfim, então, claro que é diferente em São Paulo, foi diferente no Rio e assim por diante. Em São Paulo, nós vimos, foi uma eleição que mostrou que as coisas, muito possivelmente, vão ficar diferentes para a eleição de 26, que é que importa realmente. Essas contas de partido A fez não sei quanto, partido B fez não sei quanto, como a gente estava comentando aqui mais cedo, o próprio Kassab, que é o grande vencedor no estado de São Paulo, um dos grandes vencedores nacionais, o próprio Kassab sabe que o fato dele ter dado, entre aspas, quase 300 prefeituras para o Tarcísio, dado no sentido de assim, quem botou o dinheiro na mão do Kassab foi o governo do Estado, portanto, foi o Tarcísio. Mas o próprio Kassab sabe, ó, o fato de ele e o Tarcísio terem vencido a eleição no interior de São Paulo, a grande maioria dos pequenos municípios, não qualifica o Tarcísio para ser adversário do Lula daqui a 2 anos. Então, isso não é importante. O importante é que
a grande consequência dessa eleição é que esses camaradas que mandam no Congresso se fortaleceram e vão continuar mandando até uma hora em que alguém vai ter que enfrentar. E dizer assim, desse jeito não dá, meu amigo. Assim não funciona. É bom que o Flávio Dino esteja dentro do Supremo, encarando esse problema, porque se nós não resolvermos isso, nós vamos ter eternamente essa turma mandando no Congresso. E já tem agora, depois que o Lira sair, já tem um Lirinha para assumir o lugar dele. Então, ou alguém para isso, ou não vamos ter uma democracia funcional nem tão cedo. Você acha que o que vai depende muito de uma eleição em que o resultado não seja tão apertado, isto é, consolidação de uma liderança que tenha uma vitória que expresse uma vontade inequívoca da população e tenha, por isso, força política para enfrentar esse Congresso? Antes da tua resposta, quero agradecer ao Martins Antônio Santana Martins, que deu uma contribuição aqui para a nossa programação 247. Te passo a palavra. Olha, Joaquim, eu acho que sim, quanto mais fortalecido sair das urnas o presidente em 2026, melhor, porque se tem uma coisa que o Congresso respeita, por razões naturais, é voto. E a imagem de um presidente com uma base eleitoral relevante, expressiva na opinião pública, é um fator que produz uma mudança de clima dentro do Congresso óbvio. Pena que a nossa, em grande parte, pelas condições em que terminou a eleição de 22, pena que a leitura que saiu dali foi que o Bolsonaro tinha quase vencido a eleição, portanto que Lula não era mais aquela força eleitoral do passado. O que não deixa de ser uma coisa fascinante, né? Quer dizer, essa mesma turma, da economia, das lideranças do funcionalismo público de alto nível, fez com que houvesse uma óbvia perda de tamanho da liderança de Lula. Afinal de contas, ninguém passa pelo que Lula passou incólume. 10 anos de ataque praticamente diário que ele sofreu dessa mesma imprensa, digamos assim, grande imprensa, que está aí agora comemorando, não, porque o Lula botou um presidente do Banco Central, que é isso, que é aquilo. Quem enfraqueceu a liderança de Lula foi exatamente essa elite brasileira, com destacado papel da imprensa, da grande imprensa. Aliás, não é por acaso. Só voltando um pouquinho na eleição municipal, o resultado do PT é claro que é fraco para um partido. Mas vamos lembrar que o PT era um partido de origem trabalhadora, de esquerda, visivelmente identificado com temas de esquerda, e que foi crescendo desde as primeiras eleições municipais modernas no Brasil, sistematicamente. Chegou na eleição de 2012 a quase 700 municípios, com uma diferença pequena do maior partido naquela eleição, que foi o PMDB, que fez 1.000. De 700, quase 700 para 1.000, a diferença não é muito grande. O PT foi o terceiro partido em termos de número de prefeituras eleitas, apesar de tudo isso que a gente falou aqui, sem entrar nesse jogo coronelista,
o PT teve quase 700 municípios. Pois bem, na eleição seguinte, que foi a de 2016, o PT foi de quase 700 para 200 e pouco. E aí você vai dizer, não, porque o PT, porque o antipetismo, porque o Zé Disseu, porque o Genuíno, porque... Essas pessoas estavam presas. Em 2016, a Dilma já estava 2 meses depois do impeachment. E você fica dizendo assim, não, porque o partido caiu. Não, o partido não caiu, não, ele foi perseguido. E na eleição de 2020, o PT saiu de 200 e pouco para 180. Quer dizer, o fato do PT ter tido um desempenho assim, sistematicamente ascendente, até um ponto em que estava não muito longe do maior partido em número de prefeituras, que era, na época, o PMDB, e foi minguando, mas não foi minguando porque os eleitores desistiram do PT, ou porque o Lula perdeu o tamanho. É porque tanto Lula quanto o partido foram alvos de uma perseguição política, midiática, jurídica, incessante durante 10 anos. Hoje, o PT e Lula ainda estão se recuperando. E uma das maneiras pelas quais esse processo ainda tem muita estrada pela frente, uma das razões é porque, de certa forma, ficaram, depois da eleição de 22, em que Lula assim, saiu dela enfraquecido pela quantidade de votos que o Bolsonaro teve, mas daí para frente, de 23 para este ano, de certa forma, a liderança de Bolsonaro foi artificialmente mantida. Bolsonaro não tem liderança pessoal. Bom, é claro que nós não estamos querendo fazer uma avaliação de 100% da opinião pública. Estamos falando de maiorias. Bolsonaro é um sujeito que saiu do governo com mais da metade do eleitorado que votou nele, achando que ele era um mau presidente. Não fazia as coisas direito, que atrapalhava, que ficava o tempo todo criando instabilidade. É falsa a imagem de que Bolsonaro é um grande líder sei lá, da direita brasileira. Não é. E esse negócio que aconteceu no primeiro turno em São Paulo com o Marcel é uma boa evidência disso. Como é evidência disso o resultado no Rio de Janeiro. Como é também uma boa evidência disso o candidato 100% ligado a ele em Belo Horizonte ter ficado com 30% do voto. É muito? Mas é 30%. De 30 para 100 falta 70 nas minhas contas. E é esse. Vamos sempre imaginar, sempre raciocinar que a direita, o conservadorismo, as pessoas contrárias a pautas identitárias, etc., sempre são entre 30% e 40%, dependendo do assunto. Não, em alguns temas, é claro que é a maioria, mas na grande maioria dos temas não são. Isso é minoria no Brasil, como é minoria em vários lugares do mundo. Então, o que nós temos que ver com relação a essa fraqueza de Lula é que, em parte, Bolsonaro foi mantido vivo por esse clima de não, a direita, é a velha, inesquecível frase do Estadão, da escolha difícil. É como se tivesse duas coisas mais ou menos iguais. Quem criou isso foi exatamente quem, durante esses anos todos, manteve acesa essa, digamos, campanha
de enfraquecimento do PT, enfraquecimento de Dilma, enfraquecimento de todo mundo que esteve desse lado. Porque no caso, então, quando você diz que não existe essa liderança, o que explica a votação que ele já teve seria um antipetismo, é isso? Não? Que existe uma oposição ao PT, é isso que explica, de alguma forma, a popularidade que o Bolsonaro tem? Bolsonaro não tem popularidade, não, Joaquim. Bolsonaro é a escolha de quem acha que não tem escolha. Porque quando tem escolha, o próprio eleitor de direita conservador procura outras opções. Bolsonaro é um político de terceira qualidade, ou de quarta, se você quiser. Passou uma vida inteira obscura e continua a representar as pessoas de uma forma muito limitada. É completamente diferente da liderança de Lula. Quem transformou o Bolsonaro numa figura política mais respeitável foi a elite brasileira que disse assim, bom, cara, é o único jeito que a gente tem de derrotar o PT é botar um sujeito popular mais conservador, com base popular mais conservador. O que aconteceu naquela eleição de 2022? Você e eu sabemos, e muita gente sabe. Lula foi para a cadeia, o Genuíno foi para a cadeia, Zé Dirceu foi para a cadeia, e a boa parte da liderança. A Dilma tinha acabado de ser deposta do governo. O alto comando do Exército faz uma nota dizendo: ó, se vocês não tomarem, não ficar bonzinho aí, nós vamos intervir. Os grandes empresários do Brasil estavam tudo fazendo carta para eleger o Bolsonaro. O eleitor ficou, de um lado, é evidente que se você passa 10 anos falando que o PT é ladrão, que Lula é ladrão, foi preso por ser ladrão, que a mulher dele ela é ladra, que os filhos dele são ladrões. Você passa 10 anos falando isso, é óbvio que você enfraquece moralmente uma liderança. Então, se Lula tivesse disputado aquela eleição contra o Bolsonaro, é difícil fazer assim, previsões para trás, mas muito provavelmente o Bolsonaro não tinha nem chegado perto de se eleger. Ele se elegeu pelo desconhecimento do Haddad, pela campanha maciça que algumas igrejas extremamente reacionárias fizeram, inventando mentiras uma atrás da outra, nesse ambiente de pressão institucional incessante para o PT sair do governo. Conseguiu. Por pouco tempo, 4 anos depois voltou. Mas voltou enfraquecido. Votou com uma liderança popular abalada. Ninguém, de novo, ninguém passa pelo que Lula passou incólume. Interessante. Agora, o que explica que, mesmo com o resultado ruim do PT em 2016, apesar disso, em 2018, mesmo com Haddad, que não era conhecido, tem 47 milhões de votos. Vai para o segundo turno e não vai para o segundo turno um outro candidato, por exemplo, que era como o Geraldo Alckmin, que tinha o apoio do governo de São Paulo, ou mesmo o Henrique Meirelles, que tinha uma votação muito pequena, apesar de ser o candidato do Michel Temer, né, naquela ocasião. O que explica isso? Eu estou dizendo na perspectiva da eleição municipal. Por que o PT vai bem numa eleição nacional e, de fato, à exceção de algumas eleições, como 2012, por exemplo, ele não vai tão bem? Já o PMDB, o MDB, sempre vai bem numa eleição municipal. Muito vereador, prefeito, e, no entanto, você sabe que dificilmente o MDB elegeria um presidente. Se teve o Sarney, se teve o Temer, foi por outras razões, sabemos quais são. Aqui, com relação ao que acontece com o PMDB é um partido que a única vez que achou que, tendo saído fortalecido de uma eleição
municipal e local saiu forte dessa eleição, então dá para pensar em ser candidato a presidente da República e lançar uma candidatura própria. O ex-governador Orestes Quercia fez essa trajetória. Saiu de uma eleição municipal na qual ele tinha sido amplamente vitorioso e diz, bem, agora eu vou ser candidato a presidente da República. Isso. Você lembra o que aconteceu com Quercia, não é? Ele teve menos votos que o Enéas. o Enéas. Então, ganhar em eleição municipal não quer dizer absolutamente nada. Como os profissionais do ramo sabem, como o Kassab. Você acha que o Kassab vai largar a secretaria, vai abandonar o governo de São Paulo, onde ele está tão bem instalado, para uma aventura improbabilíssima? Não. Você acabou de dar um exemplo do Meirelles, que é um sujeito respeitável, não estou achando ele nada de ruim, mas só um sujeito que tinha, vamos dizer assim, o tamanho do capital próprio que ele podia investir na eleição, é que ele resolveu ser candidato, porque se ele dependesse do capital de qualquer partido, ele não ia longe, não. Enfim, toda vez que eu penso nesse assunto, eu lembro de o saudoso Ziraldo, falecido agora há pouco, neste ano. Ziraldo fez uma charge, uma pequena vinheta sobre a vida política brasileira, em que dois capiaus da roça estavam juntos numa beira de estrada, com a cerca e um fundo de um campo, e um dizia para o outro: é muito simples. Municipar, nós votamos a favor. Federar, nós votamos contra. A ideia de que você, na eleição municipal, você não tem escapatória dessa lógica do controle coronelista dos recursos. Mas na eleição nacional, não, nessa você tem mais liberdade. Você pode escolher o que você acha que é melhor. Foi assim que Lula disputou a primeira eleição dele com o resultado que você se lembra, perdeu para o Collor por 3% do voto. Nas duas eleições do Fernando Henrique, o jogo foi melado por uma coisa chamada Plano Real. E em 2002, quando ele foi disputar a eleição, as pessoas disseram assim: sabe o que mais? Eu vou votar nesse tal de Lula. E o que o Lula conseguiu fazer foi justificar essa escolha por sendo um bom presidente. Sendo um bom presidente em termos de políticas, em termos de atitudes, em termos de comportamentos, em termos de escolher companheiros, escolher colaboradores. Não é só que deu certo e o cara vota com o bolso, não é assim. Isso é primário, é supor que o eleitor popular tem uma visão limitadíssima da política, o que não é verdade. O eleitor popular vota igualzinho o bacanão lá da Avenida Faria Lima. Com o mesmo raciocínio, com o mesmo resultado, mas o raciocínio é mais ou menos semelhante. Então, o Lula ficou o que ficou porque ele mostrou que valia a pena votar nele, em todos esses sentidos. E é isso que aconteceu desde então. Agora, o Lula fez algo que não estava no script. No script da elite brasileira, ele ganhou a eleição de 2002 e pronto. Mas aí ele disse: bom, eu vou ser candidato de novo. Aí o povo, paf, vota de novo nele. Aí ele cometeu o supremo, não, ainda não é o supremo pecado, que foi escolher uma pessoa como a Dilma e elegê-la. E aí é que vem o supremo pecado, reeleger a Dilma. Naquela eleição, a elite brasileira diz: bom, agora sinto muito, não tem mais paciência com esse cara, porque ele ganha todas.
E sabe o que a gente vai fazer? Vamos derrubar essa Dilma, vamos prender o Lula e vamos acabar, vamos desmoralizá-lo, vamos fazer gato e sapato da imagem dele, da mulher, dos filhos, dos amigos, dos sobrinhos, Vai pensando aí, você que militava cobrindo a política brasileira, assim, até teve afilhado de Lula que foi acusado de ladrão. Então, agora, mas ficou aquela sensação de que o cara é bom, a turma dele é boa. E aos trancos e barrancos ele conseguiu derrotar aquela armação para reeleger o Bolsonaro, que estava naquela eleição de 2022 gastando uma coisa que nunca tinha havido na política brasileira, um político no governo gastar 500 bilhões de reais. O dinheiro seu, meu, de todo mundo que está nos ouvindo aqui, gastou esse dinheiro, quase que encostou no Lula. Mas perdeu. E ao perder, ficou aquela velha imagem do rei nu. Bolsonaro sem dinheiro, sem mandar no orçamento das Forças Armadas, sem a simpatia da TV Globo, Bolsonaro não é nada. E um cara igual Pablo Marçal, mais ou menos, mostrou que a liderança do pessoal do Bolsonaro, a respeitabilidade, a autoridade política, a autoridade moral, de qualidade, competência do jeito é, nada disso resiste muito tempo. Interessante, muito interessante mesmo. Agora, eu pergunto, por esse raciocínio, o Fábio Marçal, em 2000, da próxima eleição, ele não tem chance vamos dizer, não tem mais chance que o próprio Tarcísio. Eu pergunto, numa disputa com o Lula, o fato dele também mobilizar, de alguma maneira, as pessoas. Ele trabalha com a emoção, parece trabalhar com a emoção das pessoas, e parece que a eleição nacional tem muito a ver com a emoção das pessoas. Antes de você responder, eu vou ler alguns superchats, aí você responde todas as questões. O Júlio César Beraldi coloca aqui: cidade de São Paulo não costuma reeleger. Não reelegeu a Marta, não reelegeu o Haddad, e depois outros candidatos ligados à situação também não reelegeu, elege oposição mesmo. Aí ele pergunta: é um paradigma? Saúde em qualquer idade, diz aqui, olha, Bolsonaro não existiria sem o antipetismo. Aqui a manifestação dele, passo para você. Francinete Silva diz: Marcos Coimbra falou tudo. Preciso desenhar? Para mim, não. O Hussein Brasil diz: qual seria a chance de Haddad governador em 2026? Bom, eu posso responder as coisas que estão ao meu alcance. O que o Haddad vai querer fazer, eu não sei. Eu acho mais provável que ele. Eu acho que Lula é muito favorito na eleição de 26. Eu concordo com o Kassab. A discussão não é 26, a discussão é 30. Agora, como é que vai ser essa eleição de 26? Tem uma opção de interrogações. No fundo, tem a ver com uma questão de quantidades. Quantas pessoas são assim ou são assado num país tão grande, tão complexo, tão heterogêneo quanto é o Brasil? Uma coisa é certa, de todas as eleições presidenciais, desde a redemocratização, o PT nunca fez menos que 42% dos votos e nunca fez mais do que 60%. Então, 42 não, 47%. O PT nunca fez menos que 47%, mas também nunca fez mais
que vamos dizer assim, 49. Então, Certo. ou seja, existe uma parcela houve nas eleições desde a década de 80 do século passado até agora, houve um teto do PT, mas também houve um piso muito alto. Esse teto, é claro que pode ser redefinido, e um conjunto de fatores estão em pleno curso e podem fazer com que esses dois limites, tanto o piso quanto o teto, sejam afetados. Fato é que dentro desses, vamos dizer, 40%, esse é o tamanho máximo da 40%. Em nenhuma hipótese vota no PT. Mas pode passar de 50%, e tanto pode passar que o PT ganhou 5 eleições. Agora, como é que vai ser para frente, é difícil dizer. As coisas estão mudando. É a primeira eleição que nós vamos fazer, primeira eleição presidencial, não é a primeira, é a segunda, em que esse fenômeno das redes sociais assumiu o tamanho que tem. Então, na eleição anterior, que havia sido a eleição do próprio Bolsonaro, não tinha essa expressão. Na eleição de 22 e agora, nesta eleição de 24, a importância aumentou significativamente, como aconteceu em outros lugares do mundo. Um pequeno parênteses, nos Estados Unidos, a campanha da Câmara acaba de chegar no teto, ainda faltando um mês e pouco para a eleição, já foi mais de $1 bilhão investido na compra de espaço publicitário nas televisões. O tamanho dos investimentos em mídia está crescendo espantosamente. E isso faz com que você tenha uma realidade nova pela frente. É difícil você avaliar o que impacto que isso tem. E olha que nós estamos falando de uma mídia velha, de televisão. $1 bilhão, uma campanha está gastando, e dos quais quase metade em 3 estados, os tais estados de variação. Então, nós estamos entrando num mundo em que as escolhas políticas, as disputas eleitorais estão ficando cada vez mais regidas pelos espantosamente altos investimentos em comunicação. O que isso vai fazer? Difícil dizer, porque também nós estamos vivendo uma redefinição do capitalismo, que está numa crise que muita gente acha que não tem saída, que se manifesta na perda de atratividade dos empregos, ficando cada dia pior, numa crise climática cada dia mais grave. Eu estava vendo agora há pouco a conversa sobre o que está acontecendo na Flórida. É um sintoma gravíssimo de que esse capitalismo nosso não tem mais para onde ir. E isso, claro que tem um efeito grande no processo político eleitoral. Como é que isso vai chegar no Brasil num curto prazo, em 2 anos apenas, eu não sei dizer, porque a impaciência de uma parte grande do eleitorado, especialmente mais jovem, especialmente urbano e metropolitano, para esse eleitorado cada dia mais desapontado e desanimado com a sociedade, com a vida que está tendo, um cara tipo Marçal passa a ser, vamos dizer assim, atraente como modo de se expressar. O que vai acontecer com o Marçal? Eu não sei, mas existe uma parcela grande
da opinião pública brasileira, que está ficando cada dia mais impaciente, cada dia mais insatisfeito e cada dia mais descrente que o sistema político vai resolver os problemas que tem. Então, acho que o risco de um aprofundamento desse modo de fazer política é grande. Interessante. Agora, apesar disso, quando você diz essa transformação, você tem a possibilidade de um candidato que nega essa crise climática, vamos chamar assim, o Trump, que tem chance de ganhar a eleição dos Estados Unidos, né? Para mim é um mistério o tamanho da liderança do Trump. Agora, também temos que raciocinar que o Partido Democrata, até agora, já na 1ª hora, na 23ª hora do processo eleitoral, é que encontrou uma candidatura que atrai jovens, atrai mulheres, atrai grandes contingentes de populações marginalizadas. Então, eu acredito, sinceramente, que chegamos aonde chegamos não é só pela atratividade do Trump para uma parte da opinião pública, mas é também pela frustração, pela decepção com as lideranças do Partido Democrata, que ficaram cada dia mais longe sei lá, das expectativas, das aspirações da população americana. Então, o Trump não é só um resultado do fascínio que ele exerce numa cultura com esse assunto de arma, milionários feitos com seu próprio esforço, toda essa mitologia da cultura americana, o Trump, a seu modo, encarna. Não é só isso, é também a frustração com a política, vamos dizer assim, democrata e com a política tradicional, de um modo geral, nos Estados Unidos. Pois é, existe, parece, o que você diz, existe uma preocupação de um lado do setor da sociedade, mas por outro parece que se aposta no quanto pior, melhor, seria isso? Não. Não sei, você fala do fenômeno do Trump, mas você tem também o fenômeno do Marçal aqui, você tem em outros lugares da Europa, por exemplo, a extrema-direita crescendo, né? Como é que você analisa esse fenômeno? De fato, eu me preocupo. Não, todo mundo que tem um mínimo de apreço pela democracia, pela paz dentro de regras de convivência racional, é claro que tem que estar preocupado. E nós estamos vendo na Europa que não existe, vamos dizer assim, um único padrão. Tem muita coisa acontecendo na sociedade, na Europa de maneira geral, que não é pautado por esse figurino de a extrema-direita ganhou na Áustria. Está longe de ser uma tendência uniforme em todo não aconteceu na Espanha, não aconteceu em Portugal, não aconteceu na Inglaterra, não aconteceu na Itália, mas não existe uma regra única na Europa, isso é bom. E há uma perspectiva muito razoável de que a Câmara ganha a eleição nos Estados Unidos. Se isso acontecer, nós vamos aposentar a democracia desse cenário pior e vamos passar a raciocinar com a possibilidade de outros caminhos que não sejam exclusivamente esse de fortalecimento de gente truculenta, antidemocrática, contrária a direitos humanos e assim por diante. Então, eu não sou tão pessimista assim. Agora,
do jeito de imaginar que este capitalismo que a gente tem vai integrar as sociedades numa paz política semelhante ao que nós tivemos no pós-guerra, nos Estados Unidos e na Europa, com a social-democracia, que foi progressivamente vencendo em praticamente todos os países europeus, com exceção da Península Ibérica, que continuou em ditaduras punitivas durante mais tempo, mas no resto da Europa, não. Nós tivemos um capitalismo inclusivo, capaz de produzir bons resultados em termos de melhora da qualidade de vida. As sociedades se democratizaram, melhoraram em termos de eficácia nas políticas de redução de desigualdade. Então, isso naquele capitalismo era possível. Neste atual, é claro que as perspectivas são muito piores. Esse capitalismo da bilionarização, com essa queima de dinheiro que vem dessa hiperconcentração em pessoas cada vez mais fabulosamente ricas e a minoria cada vez mais estagnada, sem perspectiva. É claro que nesse mundo que nós estamos vivendo, a possibilidade dessas democracias mais estáveis diminuiu. Olha só, parece ser um projeto do próprio, quando você fala da inclusão, de um certo capitalismo regulado, parece ser a proposta do Lula, né? Parece ser essa proposta aqui no Brasil. Então, eu pergunto para você qual é a chance, vou colocar isso, duas coisas, falando da pergunta do Beraldi, seria um paradigma não ter reeleição. Considerando o alinhamento do Boulos ao próprio Lula, que tem essa proposta de um capitalismo inclusivo, né? Um capitalismo regulado. Essa é a questão. Qual é a chance que você vê do Boulos virar aqui em São Paulo? Tendo em vista as pesquisas mostram, pelo menos as pesquisas que foram feitas já em primeiro turno, o Ricardo Nunes numa vantagem muito grande. As pesquisas, de uma forma geral, estão, vamos dizer assim, subjúdice. Vamos esperar, e ainda mais quando elas estão descontextualizadas. Você fazer pesquisa de segundo turno, numa eleição que está atravessando um primeiro turno competitivo, é arriscado, para dizer o mínimo. Então, vamos aguardar que os resultados do primeiro turno sejam absorvidos pela população e vamos ver as pesquisas novas. Não sei se essa que já está prometida para amanhã, se ela já é uma pesquisa, vamos dizer assim, madura. Parênteses. O momento em que isso ficou mais claro foi na eleição de 2006, quando o Lula não ganhou do Alckmin no primeiro turno. As primeiras pesquisas que viriam depois, a maioria dos analistas políticos achavam que ia botar o Alckmin na frente. E o que nós vimos não foi isso. Nas primeiras pesquisas, a vantagem, Lula equilibrou e ao contrário de estar, vamos dizer assim, atrás do Alckmin, ele era numa pequena frente. Mas ao longo do mês de outubro, ele foi crescendo, crescendo, e quando chegou no dia da eleição, todo mundo se lembra, ele não só ganhou, como o Alckmin retrocedeu. Então, não vamos decretar que uma coisa que acontece no primeiro turno necessariamente vai se repetir no segundo turno. Então, a possibilidade do Boulos, claro que depende de fazer uma boa campanha, e eu acho que ele tem muitas qualidades a mais que já tinha no primeiro turno e continua a ter agora no segundo. Eu não acho que pode dizer assim, não, fazer uma matemática de somar
o voto do Marçal e dizer, não, então pronto, perdeu a eleição. Não, não é bem assim. Entendi. Até porque o Marçal teve votos, o próprio Marçal disse que eram do Lula, né, direitores do Lula, no caso. Né? Teve isso. O Antônio Santana Martins ele diz aqui: a análise do Marcos Coimbra é muito explicativa. No interior, a política ainda é nos moldes do coronelismo, não tem ideologia partidária. Acho que a gente está, para encerrar, eu sei que você já disse que não dá para prever o que vai acontecer em 2030. O Lula é favorito em 2026, mas eu pergunto para você se pode, à luz dos dados que tem hoje, das lideranças que tem hoje, do que acontece com o Bolsonaro, Pablo Marçal, que perspectiva você vislumbra, vê aí do pós-Lula, que nós estamos falando pós-2030? Bom, isso vai depender muito de como que o jogo político vai ser julgado. É óbvio que no mundo, vamos dizer assim, perfeito, Lula se reelege em 2026, continua a fazer um bom governo e vai retomando aos poucos o lugar no inconsciente coletivo, no sentimento popular que ele teve. Um sujeito correto, decente, que faz as coisas bem feitas, que está cercado de gente qualificada. É claro que ele não seria um consenso, todo mundo quer, não, todo mundo vai votar no Lula, óbvio que não vai. É aquele negócio que eu estava falando mais cedo, tem 40% que não vota de jeito nenhum. Não votou de jeito nenhum, não sei como é que seria para frente. Então, voltando a esse cenário hipotético, pensando assim, com 6 anos pela frente, Lula não só prossegue fazendo um bom governo, como consegue reestabelecer pontes, apesar dele claramente já será, nessa altura, um homem maduro, mas essa maturidade pode ser transformada numa coisa boa, numa coisa que mesmo o jovem eleitor que quer mudança, quer renovação, acha que é bom, dependendo de quem é o dito cujo, não é ruim ter um presidente maduro, experiente, qualificado pela prática, etc. E tal. E aí, é óbvio que, assim que funciona a política, Lula teria uma grande chance de apresentar ao país um candidato ou uma candidata com chance de prosseguir o que ele estaria fazendo até lá. Quem que é, eu não sei. Tem muita gente que fala que ele, na cabeça dele, a possibilidade de escolher alguém de fora do PT era grande. Ele poderia, se não tivesse havido toda essa movimentação da direita, da elite brasileira, para impedi-lo de continuar a ser o que chegou a ser, muito provavelmente ele chegaria ao final do governo da Dilma, o segundo governo da Dilma, e poderia perfeitamente ter trabalhado por uma candidatura de fora do governo. Há quem diga que o Eduardo Campos seria uma opção, se ele próprio, Eduardo, não tivesse precipitado as coisas, querendo suceder a Dilma no mandato dela. Mas aí aconteceu o que aconteceu, isso não chegou a ocorrer. Mas, enfim, só estou dizendo que existe o cenário de Lula ter uma candidatura de fora do PT, como ele está tendo agora em São Paulo, com o Boulos. Então, não é a primeira vez que o Lula teria pensaria em uma candidatura de fora do PT. Mas, aí nós vamos ter que aguardar, porque 6 anos, o Kassab me perdoe, se ele quer que o Tarcísio fique lá quietinho no canto dele, esperando 6 anos, ninguém sabe o que vai acontecer dali a 6 anos. Tá ótimo. Acho que muitíssimo obrigado, viu, por sua análise. Chegamos ao final aqui do nosso boa noite. Obrigado mesmo. Passo a palavra para o teu encerramento.
Não, só para agradecer, eu tive muito prazer em estar aqui, então acho que todo mundo tem que ter uma certa tem que pensar realisticamente sobre a realidade, mas realisticamente também não quer dizer com um pessimismo contra tudo e contra todos. Evidente que nós temos urgências que precisamos cuidar, essa ambiental não vai parar de ter seus efeitos cada dia mais graves. É só ver o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos e no resto do mundo. Mas fora isso que tem data, hora e prazo, ainda dá para nós pensarmos um mundo melhor num prazo relativamente próximo. Tá ótimo. Marcos Júnior, mais uma vez, obrigado. Boa noite a você, boa noite a todos. Obrigado a você, foi um prazer, Joaquim. Satisfação muito grande minha. Até mais.